Bom dia, tarde e noite, bem-vindos ao sábado, onde atualizamos aqui 15 dias junto com a Laninha, 15 dias estendido, 15 dias estendido, 15 dias e o Peter segunda, quarta e sexta. Ontem deu um probleminha, o vídeo dele só saiu hoje, por isso que deu um pouquinho de atraso. Mas estão todos os vídeos já aqui e os nossos canais parceiros. Então se inscreva também no Veja o Mar, no canal do Peter, Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, clicando aqui São Joaquim Online. E temos aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola. Inclusive tem uma promoção até a Páscoa, 3.000 unidades, o Super Challenger, R$ 5.500. Então, 3.000 unidades, ou quando acaba antes, ou até a Páscoa, que se não me engano, acho que é ali na metade de abril. Então, temos aí a promoção Super Challenger, R$ 5.500, a 3.000 unidades até a Páscoa. E tem aqui a nossa empresa que patrocina a previsão do tempo, empresa nacional com atuação na América Latina. E logo em seguida vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Vamos aqui, ó, cada vez mais esfriando aqui, ó. Tá esfriando bem. Vocês veem que semana retrasada, essa linha de 26, 27, de 26 a quase 28 estava aqui, ó. Ela já deu uma recuada, esfriando bem no nosso litoral. Isso aqui não é bom. E aqui deu uma esquentada, estava mais frio essa região, deu uma esquentadinha. Aqui está a situação dos oceanos, ó. Água fria em volta do polo, tirando esse cantinho aqui, mas todo o polo está frio. Aqui também começou a esfriar em algumas áreas que a gente tem interesse, assim como aqui na Oceania, e a nossa laninha bela e formosa. Por enquanto, tem essa parte aqui, isso aqui é anomalia, não é que a água esteja quente, ela está mais quente que o normal dos últimos dias. Então nós estamos com a água mais quente aqui e a água mais fria aqui. Essa água quente aqui vai sumir gradativamente, voltando ao patamar normal de laninha. E aqui é o que chama atenção, ó. É o nosso Atlântico aqui, ó. Olha a esfriada que está dando. Aqui que tinha uma mancha de água bem quente, praticamente sumiu. Toda essa área aqui, o reflexo daqui vai significar o quê? Redução de chuva aqui no centro-sul. Não de imediato, a redução de chuva é uma coisa assim que não é uma chave. Esquentou e chove, esfriou e seca. Não, é uma coisa que muda gradativamente. E aqui esquentou nessa parte do litoral e deu uma esfriada aqui no litoral do Maranhão, do Pará, em direção ao Amapá. Aqui deu uma esquentada. Essa parte aqui pode favorecer nessa região aqui e aqui desfavorecer aqui no centro-sul. Esse quadro aqui que os modelos não conseguem pegar direito. Eles pegam melhor essa região aqui e pegam bem, aqui é mais volátil. Mas está indicando esse resfriamento já há algumas semanas. Então indica o quê? Que se mantiver essa condição de água mais fria que o normal aqui, e aqui está voltando a esfriar, o quadro vai o quê? Vai intensificar a diminuição da chuva aqui no sul e vai começar a facilitar o avanço de massas de ar frio, como nós já estamos tendo agora. Aqui, o Nino 1 e 2. Lembra que ele estava quente, ó? Questão de tempo vai começar a aparecer água, aquela cor azul lá. Ele chegou ao pico aqui de quase 0,8 acima e está despencando. Eu até esperava que essa queda fosse mais assim, ó, mas não tão acentuada. E deu uma queda acentuada. Significa que aquela água quente que estava na superfície está começando a ser gradualmente se desintegrada, como o próprio modelo estava indicando, que subiria, atingiria valor positivo e depois entraria em queda e aí vai ficar próximo do negativo e negativo aí por um bom tempo, voltando àquele padrão de laninha normal. Não deu nem tempo. O Nino 3 e 4, ele vai ficar oscilando, ele está com praticamente 0,8 negativo. Inclusive, essa aqui é uma atualização mais atrasada. Eu vi agora uma outra atualização, que esse quadro ainda não atualizou, que o Nino 3 já começou a cair, o Nino 4 também. Então essa curva aqui vai começar de novo a cair. Ela vai ficar oscilando agora no mês de março, abril, vai ficar entre 0,8 e 1,1 negativo, ou seja, laninha moderada a forte, e vai se manter, vai ficar oscilando aqui, ó, mais ou menos nessa faixa.
E esse modelo pegou isso lá em janeiro, hein? Nenhum outro pegou. Abril, maio, junho. Mantém aqui, ó, voltando ao padrão normal. Toda essa área aqui que está positiva volta ao padrão normal e teremos normalmente a laninha clássica moderada a forte. E aqui, ó, tu vê que ele aumentou um pouco em relação aos últimos dias. A natureza está sendo mais rápida do que o próprio modelo. Ele não consegue pegar, tu vê essa mancha de água quente aqui já não existe mais. Tá, esfriou, então aqui ele não pega bem. Aqui ele pegou bem o aquecimento, mas não pegou, ou vai esquentar de novo aqui, ou ele vai corrigir esse cantinho, mas nesse ponto aqui ele está pegando bem. E aqui começa gradualmente a diminuir a temperatura. Então, abril, maio, junho, outono e inverno, nós temos o quê? Massas de ar frio entrando com facilidade, inclusive vamos ter agora, está entrando uma hoje, que na realidade entrou na sexta-feira, está entrando agora. Já provocou mínimas aqui em Santa Catarina de 6, 7 graus, entre 6 e 10 graus em vários locais do estado, o que é frio para mês de março. Ali no Rio Grande do Sul também fez frio, no Paraná também, no sudoeste do Paraná, Paraguai, Argentina. E vai esfriar mais um pouco amanhã, domingo, onde pode ter alguma geada por aqui, mas bem fraquinha, que está dentro do nosso comum. E já está indicando outra massa de ar frio mais intensa, que pode provocar geadas aqui, ó, nessa região aqui da Argentina, lá por quinta ou sexta-feira, e um frio forte aqui no sul, também com provável geada, não só aqui, como em outras áreas fora daqui, que podem pegar algumas lavouras tardias de verão. Isso vocês vão ver depois na previsão do Cone Sul. Aqui, ó, julho, agosto e setembro, laninha moderada a forte, Atlântico ficando frio nessa parte aqui também. Aqui ele continua, eu acredito que ele vai ficar mais frio do que está indicando aqui. Aqui ele indica em torno do normal, um pouco quente, um pouco frio, mas ele deve ficar mais frio aqui. Então essa combinação aqui facilita o quê? A chuva extremamente irregular ao longo desse ano. Então, volto a dizer para o pessoal que fica me enchendo a paciência. O Coutinho disse que a partir da segunda quinzena de março iria secar no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Tá, não secou na segunda quinzena, graças a Deus. Vai secar ao longo de março, de abril, maio. Já começou a diminuir a chuva na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina aos pouquinhos. Aqui, quando vem a chuva, o incômodo, quando vamos dizer assim, é forte, é rápido. A estiagem é uma coisa lenta. Agora choveu bem. Não foi o maior episódio de chuva. Volto a lembrar. Nós tivemos 2 ou 3, acho que 2 episódios de chuva forte em 2019, quando começou a laninha. 2 episódios em 2020, 2021. E esse é o primeiro episódio forte de chuva. De todos esses é o mais fraco. Teve episódios ali, se eu não me engano, não sei se foi janeiro de 2019 ou 2020, acho que foi 2020, que no Paraná teve locais que choveu 600, 700 milímetros. Em Santa Catarina, eu não sei se foi janeiro ou fevereiro, a cidade de Garuva chegou a registrar 700, 800 milímetros. As cachoeiras da Serra do Mar estavam tudo forte. Quando chegou em abril, maio, estava tudo seco. Então é esse tipo de comportamento que a gente enfrenta em situação de laninha. Quando é El Ninho, a chuva é mais regular. Ela é enjoada, dá muita chuva também, em alguns momentos, e quando reduz é uma redução mais leve, não chega a incomodar. Até pode ter períodos de estiagem em anos de El Ninho, mas são estiagens mais curtas. Isso já aconteceu. Eu não sei se foi em 2016, 2017, teve um ano ali que teve um El Ninho fraco, que chegou a dar uma seca no mês de janeiro. Uma seca não, uma estiagem de 15, 20 dias, mas é muito raro. E laninha não, laninha tu tens 2 a 5 semanas de muita chuva, que traz enchente, traz incômodo, traz erosão, traz transtorno, um monte de situação típica de quando tem um tempo muito úmido. Depois para, vai diminuindo e aí fica 1, 2, 3 meses com pouco nenhuma chuva. Aí começa aquela mesma ladainha, vai secando nascente, vai secando, diminuindo muito o volume de rio, açudes pequenos ficam sem água, começa a ter problema de abastecimento, até que vem outro episódio de chuva, que é o que a gente espera, não está indicando, que é o que a gente espera que ocorra entre maio ou até agosto. Dentro desse período, algum intervalo que pode durar 2 ou 3 semanas em que pode chover forte. Seja em maio, junho, seja em junho, julho, julho, agosto, ou só em julho, ou só em junho. Um desses meses aí é possível que tenha
possível que tenha algum período de chuva mais intensa que possa trazer o quê? Um alívio para o começo da safra de verão, ter um pouco de água e água também para o pessoal fazer o combate à geada e a sua irrigação normal aqui no sul. Então, se não, poderemos ter também uma estiagem mais prolongada, que eu não acredito. A preocupação é aqui, ó. Se o Atlântico aqui ficar muito frio, junto com o Pacífico, aí sim, aí o problema da chuva pode ser grave, como aconteceu em 88, onde nós tivemos uma estiagem severa que durou 3 a 4 meses direto. Realmente teve locais aqui de Santa Catarina que teve 0 de chuva durante 30, 40 dias, mas não choveu mesmo, que é difícil de acontecer, sempre tem um pouquinho de chuva. Isso é uma coisa que tem que ficar monitorando, por isso que a minha preocupação muito mais com o nosso Atlântico do que o Pacífico. Aqui a gente já sabe o resultado, aqui é o fiel da balança, ou ele ajuda isso aqui, ou ele minimiza isso aqui. Então o Atlântico tem um peso muito maior do que o próprio Pacífico para o nosso clima. Muitos não levam em consideração, mas é um erro. E aqui, ó, julho, agosto, setembro. Inverno, começo da primavera. Nós temos a laninha moderada forte, o Atlântico tropical ficando frio. Aqui também, indefinido, mais para frio do que quente. Para mim, isso aqui vai ser o fiel da balança, principalmente aqui, ó, entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e província de Buenos Aires. Essa é a parte central da Argentina, Uruguai e partes do Rio Grande do Sul. Esse é o fiel da balança, principalmente para os gaúchos. Ele que vai mandar muito entre o Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, nós ficamos sempre no meio. Paraná a situação é mais complicada e no Rio Grande do Sul é os dois lados. Laninha tu perdes por falta e excesso de chuva no mesmo ciclo. Tu pode ter períodos em que tu não vai conseguir tratar, como aconteceu no verão de 2020, onde o pessoal da uva e da maçã tiveram um problema sério para conseguir fazer tratamento durante o verão, chovia todo dia. Depois, quando chegou meados de fevereiro, parou. Campos Novos, para o pessoal ter um exemplo, em janeiro choveu 410 milímetros. Fevereiro choveu 20. Saiu de 400 para 20. Parece que foi um plug. 31 de janeiro chovendo. 1º de fevereiro para frente parou de chover. Comportamento de laninha. Má distribuição da chuva. Extremamente irregular. Bom, e dentro do espaço também. Tu pode ter, nesse canto aqui do estado, excesso de chuva, nesse outro canto, falta de chuva, e aqui uma mistura dos dois. Então, é no tempo e no espaço o problema da distribuição da chuva da laninha. Então, é isso aqui que nós vamos enfrentar, ó, julho, agosto, setembro. Claro que o frio vai avançar com mais vigor, com massas de ar frio com mais intensidade. Aqui, ó, setembro, outubro e novembro. Uma laninha bem clássica, moderada, forte, o Atlântico esfriando, aqui também, ele coloca aqui quente, mas isso aqui para mim é mais, ele não consegue modular direito essa parte, aqui ele modula bem, mas aqui não. Aqui inclusive é raro ele colocar água fria, normalmente ele coloca água mais quente e geralmente fecha, aqui agora está colocando água muito fria, então esse comportamento que nós estamos apresentando aqui é uma incógnita. Teve um que no Instagram aqui de Roraima. Roraima também vai ter um problema de chuva irregular. A estação chuvosa vai ser intensa, mas talvez não seja uma estação chuvosa de chuva constante, do começo ao fim. Vai ter momentos em que dá uma parada, pode ser de 15, 20 dias, onde diminui o ritmo da chuva, ou até mesmo ficando alguns dias sem, e momentos em que vai chover torrencialmente, trazendo transtorno. Então, o pessoal ali do norte, essa região aqui também, tem que ficar bastante atento, com períodos mais prolongados de incômodo com a chuva e alguns períodos em que a chuva incomoda menos. Algumas áreas aqui da Amazônia poderão ter problemas de chuva bem mais irregular, ocasionando uma condição mais favorável àquele bichinho de 2 patas meter fogo, que se chama homem, que fogo natural na Amazônia não tem, é só provocado pelo ser humano. Enquanto não tiver fiscalização séria e vontade de combater, vai ser esse problema um monte de tempo, independente de governo. Isso aí já vem nos últimos 10, 15 presidentes. Aqui é água em profundidade. Em março, ele colocava água quente para a costa da América do Sul e a outra água quente vindo para a Data e água fria. O que aconteceu? Exatamente como está aqui. Tem água quente sumindo aqui no Nino I2 e 3 e costa do Pacífico, já está perdendo força. Aqui está mais forte do que ele colocava e aqui a água quente está aqui. Ela avança um pouquinho de nada, ela está praticamente igual. Abril,
intensifica a água fria em profundidade e superfície e praticamente some ao longo de abril, talvez até mais cedo, a água quente. E a água quente fica aqui na linha data. Maio intensifica mais, junho estável, julho aumenta a área, mas vamos dizer assim, de estável, aumentando, intensifica em agosto, intensifica em setembro, em outubro, em novembro e ganhou um pouquinho mais de força em dezembro. Então, por essas projeções aqui, de lá do passado até agora, ele teve um acerto de 100%. Então, dá para se esperar uma chance altíssima de continuarmos com a laninha até dezembro e provavelmente até fevereiro, março de 2023. Então aqui é o último mapa, que é o de outubro, novembro, dezembro. Você vê que a laninha continua bela e formosa, grande, e o Atlântico tropical também continua frio, normal a frio, e aqui vai diminuindo também. Então esse conjunto, provavelmente, como tem até dezembro água fria, ele deve se estender até fevereiro, março de 2023. É o que a gente vem falando há um tempão. Em dezembro, janeiro, a gente falava que a laninha iria no mínimo até o inverno. O pessoal dizia que iria acabar em março e abril, ficaria neutro. Em fevereiro, a gente falava que a laninha ia até a primavera e eles falavam que acabaria em abril, março. A gente continua dizendo, ela vai até 2023. Já estão falando que ela vai até o inverno desse ano e podendo ir até a primavera. Ou seja, à medida que vai chegando, avançando os meses, o pessoal vai vendo que isso aqui vai acertando, os outros modelos vão se ajustar a esse, porque é esse que manda, não é porque ele está sozinho que é o suprassumo, não, ele é o suprassumo. Para o oceano, esse aqui, nos últimos 3 anos, foi o único que acertou. Tanto que ficar olhando que vai ser 50%, 60% acima disso, acima daquilo, é não interpretar, é não confiar, não ter segurança do que está falando. É a mesma coisa, se eu quero fazer a previsão aqui para o Brasil, eu vou usar o modelo japonês? Eu vou usar o modelo australiano? Eu vou usar o modelo chinês? Não. Por quê? Porque uma hora funciona, uma hora não funciona. A gente usa o quê? Os modelos tradicionais. Da mesma maneira, dá para olhar os outros? Até dá. Só que o que acontece? É ficar apenas observando, vendo se como é que está ou não, mas quem define normalmente em 80%, 90% dos casos é o quê? É o modelo americano da NOAA, que eu acho até impressionante a NOAA não acreditar nela mesmo. Então, mantendo essa condição aqui, nós vamos ter o quê? Massas de ar frio chegando até o final do ano, ou seja, frio precoce, frio durante o inverno e frio tardio. Vai afetar lavouras tardias de verão, milho safrinha, vai afetar a fruticultura com primeiro, bom, porque bastante, vamos dizer assim, primeiro tem bastante, como se diz, unidades de frio, horas de frio, vai ser excelente. Depois passa a ser o problema, porque em anos de laninha tu também tem calor. O frio predomina, mas tu tem calor, tu tem episódios até de 1, 2 semanas de calor forte, que pode o quê? Fazer com que a planta se perca e acabe brotando mais cedo que deveria. É torcer para que esse período de calor aconteça em maio ou junho, que seria a melhor posição. A pior época para acontecer é final de julho e agosto ou começo de setembro. Principalmente em final de julho e agosto. Por quê? Fruta de caroço, uva, pera, maçã precoce, deixa eu ver aqui mais, alguma variedade de kiwi, alguma variedade de mirtilo, são culturas que respondem muito rápido, porque já teve um período grande de acúmulo de horas de frio. Quanto mais horas de frio tem, ou unidades de frio, menos calor precisa para brotar. Significa o quê? Que nós vamos ter brotação mais precoce, caso venha ter um veranico ou um período de calor de mais de uma semana, que é possível de acontecer com temperaturas mais altas que o normal. Nós já tivemos, por exemplo, em 88, nós tivemos maio, junho e julho muito frio e agosto quente, foi praticamente o mês inteiro com temperaturas altas. Depois voltou a fazer frio em setembro. O que aconteceu? Muitas plantas, muitas variedades brotaram e aí quando chegou setembro a geada veio e fez estrago. Para alguns não tanto, para outros muito. Chuva a mesma coisa, momentos de muita chuva, momentos de pouca chuva. Em Santa Catarina e Norte Paraná,
teve gente que perdeu com a estiagem, produtividade, ou perdeu mesmo. O que sobrou está perdendo agora com excesso de umidade. Ou seja, a mesma pessoa, no mesmo ano agrícola, perdeu e a produção teve prejuízo com falta de chuva, com excesso de chuva. Isso é comum acontecer em anos de laninha. Então, quando tiver períodos de 2, 3, 4, 5 semanas de muita chuva, não acabou. Só vai acabar o problema da estiagem quando a laninha sumir e quando o Atlântico nos ajudar. Quando é que vai acontecer? Pelo andar da carruagem, só em 2023. Então nós vamos ter problemas. E essas manchas de água mais frias aqui, ó, no Atlântico, junto com o Pacífico, aqui é o problema que a gente pode ter ao longo desse ano. Pode ser que atrase ou deixe a estação chuvosa em algumas áreas do Nordeste irregular, pode atrasar a entrada de chuva no Sudeste e no Centro-Oeste, pode fazer com que haja períodos de chuva forte. Ali no Norte, a região de Roraima, pode ter Roraima, Norte do Amazonas, Norte do Pará, Amapá, pode ter momentos de excesso de chuva, momentos de falta de chuva. Num canto da Amazônia pode ter um problema grande de pouca chuva, no outro canto uma cheia grande. Incêndios que infelizmente vão acontecer, não porque é fogo natural, é porque não tem punição nesse Brasil, não tem fiscalização como deveria, com satélite, com tudo mais. É impossível que tu não tenha o CNPJ e o CPF de quem começou o fogo, a área onde começou o fogo. O dia que tiver vontade de fazer isso, diminui drasticamente essa parte de incêndios no florestal. Isso não é só desse governo, não. Isso foi desde a época dos militares para cá. Desde que começou a expansão agrícola para a Amazônia, nós não precisamos de mais terras para produzir. O que se tem hoje de pastagem degradada, de áreas que já foram mexidas, que estão relativamente paradas, é mais do que suficiente. A Amazônia vale mais em pé. A floresta de pinheiro aqui do Brasil vale mais em pé. Uma floresta vale mais em pé pela biodiversidade, pelo fornecimento de vários tipos de fármacos para combate a várias doenças. Muitas curas, se não todas, estão lá dentro de alguma forma. Então, cuidado, gente. Vamos tentar, vamos dizer assim, o Brasil preservou as suas matas, preservou, mas não foi por consciência, foi porque não deu tempo de destruir. Porque se a gente olhar como é que está o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, a gente vai ver como é que será o Brasil daqui a 100 anos, 200 anos, se não houver mudança, que vai haver. Vamos ter muita mudança pelos próximos 30 anos que o pessoal nem imagina. Mas isso é uma história para boi dormir para outra hora. Então, nós vamos ter o quê? Aqui na região da América do Sul, frio chegando cedo, como agora, inverno no geral frio, com picos de calor forte, picos de frio, de chuva intensa, com períodos longos de pouca chuva. E qual a melhor defesa para os cereais, para as lavouras normais? Escalonamento. Plantar em diversas épocas. Buscar variedades adaptadas a essa situação. Buscar variedades que tenham um ciclo talvez mais longo, intercalado com algumas de ciclo curto. Ter criatividade, mas principalmente escalonar. Cereais de inverno vão ter problema por falta e excesso de chuva e por frio e geada na hora errada. Tanto faz plantar em abril, maio, junho ou julho, um deles ou vários deles vão pegar geadas na hora errada. Então o que se faz? Escalona, se possível. Por isso que tem que conversar muito com o seu técnico, colocar na ponta do lápis o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. É possível fazer isso? Não. É possível fazer aquilo? Sim. Teve um pesquisador da área de solos que falou uma coisa bem dita. Anos em que tem pouca chuva, vamos dizer assim, o aproveitamento do adubo é mais difícil pela planta por causa que ela precisa de água para transportar os adubos, né? Vamos dizer assim, o mineral necessário para a planta. Como a gente, nós precisamos de um sangue para que as células recebam a comida. A planta precisa da água, que aí na água vem os elementos. E também devido vamos dizer assim, a acidez do solo, nós temos muitos elementos que estão lá indisponíveis. Tem fósforo, tem potássio, tem magnésio, tem micronutrientes, mas que a planta não consegue retirar. Por quê? Porque o pH não está adequado. Então, se usar corretivos, tu consegue liberar uma parte desses elementos que estão presos naturalmente no solo e também pela contínua adubação, onde tu vai o quê? Em vez de usar o adubo, usar os corretivos
de maneira correta. Para quê? Para quando chegar a água, quando vier, a planta consiga pegar aquilo que já tem no solo, mas está indisponível. Isso também é mais uma das ferramentas que a gente também aprende conversando com outro pessoal de outras áreas. Então, é tentar aproveitar todas as ferramentas possíveis, adubação verde, cobertura para tentar manter a umidade, isso já é feito, práticas mais do que necessárias de conservação da água no solo, para que qualquer chuva que dê infiltre, não escorra. Enfim, um monte de situações para que a gente tentar minimizar o que for possível. Na parte do clima não tem muito o que fazer. Se vai vir frio, tu não vai impedir. Se vai vir calor, tu não vai impedir. Inclusive, aqui nessa região, nada impede da gente ter algum episódio de calor forte entre a primavera e o verão por causa da pouca chuva. Por que não faz calor exagerado no Brasil Central? Porque chove todo dia. Se der uma seca, por exemplo, na região do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, vamos assim, hipoteticamente, que fique 30 dias sem dar um pingo d'água em dezembro. Eles vão ter temperaturas elevadíssimas. Só não tem porque chove. Basta ver na Índia, antes de entrar as monções, mês de maio, começo de junho, quando está com pleno sol, as temperaturas lá vão a 40, 45, 46, até 50 graus. Por quê? Porque não tem água. A hora que chegam as monções, que é um absurdo de chuva, cessa aquele calorão. Por que o Brasil Central, o verão deles não é na nossa época? Quando é que é o verão em Cuiabá? É julho, agosto e setembro, quando as temperaturas passam dos 38, 40 com facilidade. Por quê? Porque está seco. Toda a energia do sol é usada no solo, que esquenta a atmosfera. Não se tem quase nada para transformar aquele calor, que transformar a água do estado líquido para o gasoso e formar nuvens e chover. Por isso que faz muito calor na época de julho, agosto, setembro, mais esfria à noite. Aí quando vem outubro, novembro, dezembro, começam a vir as chuvas, o calor ameniza. Aí fica aquele calor amazônico. Não baixa muito de 21, 22, 23, até 25, 26 e não passa muito de 34, 35. Quando chega lá nos 32, 34 já está formando nuvem de chuva e trovada. Por isso que a Amazônia é aquela sauna ambulante. Tem muita umidade e forma chuva. Se tirar aquela umidade, a Amazônia vai lá para cima na temperatura. Então, isso pode acontecer porque a Laninha também, junto com outros, ela é o principal. Tem outros fatores envolvidos nisso, não é só a Laninha. Tu tens o nosso Atlântico, tu tens o Índico, tu tens a circulação geral da atmosfera, que modifica de ano para ano. Tudo isso faz com que a gente tenha mais ou menos períodos favoráveis à chuva ou à estiagem. Tu pode criar uma espécie de bloqueio que acabe fazendo com que fique muito tempo sem chuva, gerando um calor forte, como nós tivemos agora em janeiro, onde temperaturas na Argentina foram bem elevadas. Esse tipo de situação às vezes acontece. Normalmente o verão é mais fresco em boa parte dele. Esse ano o verão foi curto e grosso, mais fresco no litoral e mais quente no interior. E o frio chegou cedo de maneira bem rápida. Tivemos agora frio agora e vamos ter um frio mais forte agora e o outono no geral vai ser um outono frio, com um frio mais constante e calor pontual. Como nós vamos ter agora, até o dia 15 de abril, as temperaturas ficam de normal abaixo da média. Provavelmente algum período de calorzinho pode acontecer na segunda quinzena de abril e depois volta a esfriar de novo ali no início, meio de maio para frente. E aí o que acontece com o ciclo do milho? Chuva demais agora, ele não enraiza, não aprofunda. Depois, quando parar de chover, ele vai sentir essa falta. O frio reduz o ritmo de crescimento, o ciclo aumenta. Aquele milho que foi plantado mais cedo, que ficaria livre da geada, sei lá, no dia 30 de maio, ele passa a ter risco de geada até o dia 10, 15 de junho. Por quê? Porque fez um pouco mais de frio no começo, alongou o ciclo do milho. É outro problema que também vamos enfrentar mais lá na frente. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, a gente vai atualizando e dando dicas, se inscrever, acionar aqui os vídeos, dar o like e também se inscrever nos nossos canais. E só para encerrar, que eu esqueci, para os lojistas, tem as recomendações que a gente já disse nos outros vídeos. Olhem a economia, a parte de São Pedro ele está fazendo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.